bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Hoje é dia 18 de setembro de 2019. Boa tarde, Márcio, a você e a todos que acompanham o jornal hoje. Agora há pouco, o porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita mostrou o que seriam provas do ataque. Ele apresentou as armas que teriam sido usadas nos bombardeios, um total de 25 drones e mísseis. Um deles foi identificado, segundo o Ministério Saudita, como o míssil Ya-Ali, usado pela Guarda Revolucionária Iraniana. A investigação ainda não determinou a localização exata de onde partiu o ataque, mas já apurou que não foi do Iêmen. Isso contradiz a versão inicial dos rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, que tinham reivindicado a autoria dos ataques no fim de semana. Peritos sauditas estão analisando imagens de satélites e partes de mísseis e drones para confirmar o local exato do lançamento. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acaba de desembarcar na Arábia Saudita. Ele vai coordenar os próximos passos do governo americano na região. O vice-presidente Mike Pence afirmou que os Estados Unidos vão tomar qualquer medida necessária para defender o país e os seus aliados no Golfo Pérsico. Hoje, o presidente Donald Trump anunciou que vai aumentar as sanções contra o Irã. Ele também divulgou o nome do novo conselheiro de segurança nacional da Casa Branca. É o advogado Robert O'Brien, que vai ocupar o lugar de John Bolton, demitido na semana passada, Márcio. Muito obrigado, Ismar. Aliás, os ataques na Arábia Saudita são tema do podcast O Assunto de hoje. Para ouvir é só ir ao nosso portal de notícias, o G1, digitando g1.com.br/podcasts. Ainda no noticiário internacional, na segunda eleição este ano para o Parlamento de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu votos suficientes para liderar uma coalizão. O partido do principal opositor dele, Benny Gantz, está na frente. Vamos conversar sobre isso com o correspondente Rodrigo Alvarez. Rodrigo, boa tarde. Alguma chance de Netanyahu continuar sendo primeiro-ministro? Boa tarde, Márcio. Boa tarde para todos no Brasil. Olha, se nos últimos 10 anos Netanyahu foi sempre um mago com truques na cartola para destruir seus adversários na última hora, a mágica falhou dessa vez. Com 91% das urnas apuradas, o partido do opositor dele, o general Benny Gantz, deve conseguir mais cadeiras no parlamento e, provavelmente, com isso, o direito de tentar formar uma aliança partidária para governar Israel. Mesmo que o resultado ainda possa mudar um pouco, Márcio, uma coisa não muda. Netanyahu é o grande perdedor dessa eleição. E se ele não encontrar algum outro jeito, em algumas semanas pode sair do governo para enfrentar a justiça, onde vai a julgamento por corrupção. Netanyahu perdeu apoios dentro de seu partido e também grande parte do respeito internacional que sempre teve. Foi esnobado recentemente por Donald Trump e por Vladimir Putin, dois presidentes que até abril o tratavam como se ele fosse, de fato, o rei de Israel. Talvez seja também por isso, Márcio, o anúncio feito hoje de que Netanyahu não vai à Assembleia Geral da ONU, justificado por circunstâncias políticas. O atual primeiro-ministro tem que ficar em Israel para que ninguém trame em sua ausência, para que não tirem ele do próprio partido. Mas será que ele consegue? O caminho vai se abrindo para que Benny Gantz lidere o que começa a se desenhar como um governo de união, juntando no mesmo bloco parlamentar o partido do general, o azul e branco, e o Likud, que dá sinais de que pode abrir mão de Netanyahu. Na política atual de Israel, no entanto, nem os grandes profetas da antiguidade seriam capazes de prever o futuro. E é por isso, Márcio, que mesmo vendo o rei Bibi praticamente derrotado, que ninguém se espante se ele voltar com tudo para continuar brigando pelo trono. Então é isso, o Gantz está ganhando e se ele ganhar mesmo, o que vai ser muito difícil, já que 91% das urnas já foram apuradas, ele vai ter o direito de formar uma coalizão. Se ele não conseguir formar essa coalizão, entra o presidente que Israel tem, para quem não sabe, ele tem o poder de tirar e colocar o ministro que ele quiser, se assim ele quiser. E ele já falou que não vai ter uma terceira eleição. Então, é muito provável que o Gantz seja o primeiro-ministro de Israel. Uma coisa que ele falou é que ele vai querer que o Likud, que é o partido do Netanyahu, se junte a ele. Se juntar, vai ser a maior colisão da história. Mas ele colocou um porém, ele não quer o Benjamin Netanyahu como líder do partido. Então, o Benjamin Netanyahu não está indo para a conferência da ONU porque ele está com medo que o partido dele coloque ele para fora.
e se junte ao o Gantz e ele fique por fora. Essa é a questão que está pegando Israel. O Netanyahu ele está em segundo. Se o Gantz não conseguir formar essa colisão, porque ele está na frente, ele tem esse direito, pode ser que vai ter uma terceira eleição, mas o presidente falou que não vai ter. Então, provavelmente é esse aí que vai ser o presidente. O que nós temos que olhar agora é a colisão dele. Se ele vai se juntar a algum partido ultra-ortodoxo, que está aí. Tem uns que tem 4 cadeiras, outros 7 cadeiras. Enfim, o parlamento são 120 cadeiras. Para você ser primeiro-ministro, você tem que ter 61. Os dois hoje, nesse momento, tem 34. Só que o Gantz tem apoio de outros partidos, então ele provavelmente vai conseguir essa colisão. O que nós temos que pensar agora, nesse momento, é: ele vai se juntar a algum partido ultra-ortodoxo? Se ele se juntar, todos eles são extremistas. O que eles querem é o terceiro tempo. Israel que exploda, não interessa quem vai ganhar, não interessa a política, a economia, desde que se forme o terceiro tempo. Então é isso que essa eleição é importante por causa disso. Outra coisa que aconteceu é que desde 1984 nunca houve uma mobilização para voto, porque em Israel o voto não é obrigatório. E nesse ano foi a maior mobilização da história política para voto. Então esse desenhar ali dessa política pode refletir no mundo, porque dependendo da coalizão que ele vai formar, pode ser que vai sair daí o terceiro tempo de uma vez, pode ser que outras coisas proféticas podem acontecer. Eu só sei de uma coisa: a mão de Deus está nisso aí, porque nem no Brasil, que é um país horrível em corrupção, aconteceu isso no mesmo ano de ter 2 eleições, nem no nosso país. E está tendo Israel. E o presidente de Israel já falou: não terá uma terceira eleição. Então já estão colocando que o Benjamin Netanyahu já perdeu. Então fique ligado no canal, porque é importante, é fundamental ver a coalizão. É a coalizão que vai ditar. Porque tem os partidos que ele precisa. Se o Likud não se juntar com ele, por exemplo, ele vai ter que se juntar aos outros partidos ultra-ortodoxos. Tem os partidos que é para a era messiânica, que eles estão fazendo de tudo para o Messias chegar. E isso inclui o terceiro templo. Tem os ultra-ortodoxos também, que querem o terceiro templo. E tem os partidos árabes também, que não ia ser legal. Mas é importante. Fiquem atentos na colisão. Ainda pode acontecer tudo. O presidente de Israel pode dar uma louca e falar: não, eu quero Benjamin, e é meio confuso lá. Mas fique ligado, acho que até o final da semana que vem já tem que ter essa colisão. A pessoa que ganhar hoje, que no momento é o Gantz, ele tem algumas semanas para formar uma colisão. Se ele não conseguir formar essa colisão, aí sim pode haver uma terceira eleição. Mas como o presidente falou que não vai ter, então vai ter uma intervenção aí. É importante essas eleições? É. Então fique atento, fique com Deus.